não é? O Marcelo colaborando conosco, colocando aí na tela. Nós vamos então abrir em Mateus, né, capítulo 11, Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 1 e 6, depois estaremos oferecendo mais uma oração a Deus. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 11, do verso 1 ao 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Deus Todo-Poderoso, é no nome bendito do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos ao Senhor mais uma vez: fala conosco através de tua bendita palavra. Eu ali, Senhor, junto com teus filhos, como qualquer mortal que conhece letra poderia fazer, mas somente o Senhor tem o poder para fazer essas palavras serem vivificadas e partir o pão da vida para as nossas almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Eu às vezes esqueço, né? Eu quero dizer aos irmãos que nós recebemos muitos elogios no YouTube, né? Como também algumas vezes críticas. E algumas construtivas, outras por as pessoas não me entender. E eu queria deixar aqui uma colocação, para que não resta dúvida, embora já temos feito em outras ocasiões, do motivo de nós estarmos no YouTube. Como os irmãos sabem, nós atendemos Martinópolis, Rancharia, Pirapozinho, Cruzália, Arco-Íris, Cambé, no Paraná, né, Congonhas, Santo Antônio da Platina, agora Irani, Santa Catarina. Então são pequenas congregações de 10, 15, 20 pessoas espalhadas. E isso tem ajudado demais esses irmãos, por eles não poderem estar aqui constante nos cultos. Pastor Aldenir, irmão Elias, faz o que está no alcance deles. E essas pregações têm ajudado, têm contribuído. E à medida que podemos, vamos lá também pessoalmente para ajudar eles nesse extenso trabalho. E com isso também outras pessoas de outros ministérios, de outros pastores, têm acompanhado. Tanto é que vocês podem ver, tem pregação que com uma semana tem 350, 450 visualização. Então isso quer dizer que é além do nosso povo que estão vendo, muitas pessoas de fora estão vendo. Tem pregações aí com um ano que tem, né, 1.500, 2.000 visualização. Então são muitas pessoas que estão assistindo. E eu quero me dirigir a estas pessoas. Eu agradeço por estar aí acompanhando a palavra de Deus, e não estamos no YouTube para se tornar popular ou para ser visto pelas pessoas. Deus conhece o objetivo do meu coração, que não é em torno disto. Estamos ali dentro deste propósito. E se as pregações que temos feito não alimentam você, ou se talvez você discorda, você tem já o seu pastor, fique com a pregação do seu pastor. Agora, se isso te beneficia e te ajuda a sua caminhada, que Deus te abençoe, que você seja próspero aí na sua congregação, com seu pastor, e sejam felizes. Mas não é para criar caso, não é para dificultar nenhuma pessoa. O que pregamos aqui é dentro de uma responsabilidade pastoral. Deus não me constituiu pastor do Brasil ou pastor de pastores. Deus me constituiu um humilde pastor de um pequeno rebanho que crê que Deus nos deu esse pequeno ministério
e que são apacentadas através da palavra de Deus. Amém? Então não vamos criar dificuldade, né? Ou ficar passional com essas questões e isso porque não sei o que, não, né? Então eu quero deixar bem isso claro, em nome de Jesus. E os temas que escolhemos, não escolhemos a propósito. Como tempos atrás pregamos aí, quando surgiu essa questão do aperte o play, eu não preguei sobre apertar o play porque era uma mensagem, queria destacar porque era coisa do momento, não. Eu preguei, dirigido pelo Espírito Santo, para posicionar as pessoas que crêem no que eu prego. A minha maneira de que eu vejo isso, mas não ataquei ninguém, não tenho nada contra. Se as pessoas estão felizes assim, que continue assim. Estão compreendendo? Então, não existe essas coisas. Então, é complicado, irmãos, né? O ofício que a gente ocupa não é fácil em certos aspectos. Se você fala de um jeito, parece que atingiu o outro lado. Se você fala de outro, atingiu do outro. Principalmente hoje, com essa questão de mídia, onde você fica sabendo de tudo. Eu procuro ficar isento possível para subir aqui descomprometido. Mas mesmo assim, né, às vezes não somos bem entendidos, né? E às vezes sofremos afrontas desnecessárias. Mas, louvado seja Deus por todas as coisas, né? Então hoje nós vamos falar sobre a questão de escandalizados. Você notou que Jesus deu um pequeno puxão de orelha aqui em João, né? E disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Nós não vamos entrar sobre escândalo, o irmão escandalizou com o outro, o irmão que escandaliza com o pastor, que escandaliza com esse, com aquele, porque é desnecessário falar isso. Eu creio que vocês estão aqui nesta noite, não é porque vocês creem no pastor Paulo. Então, eu creio que não tem nada que eu faça que poderia escandalizar um eleito. Porque vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui pela palavra. Entenderam? Como outro dia alguém, né, estava dando um testemunho de uma opressão que passou por ter se escandalizado com uma foto do irmão Branda que estava na internet. E a pessoa caiu em problema, em dificuldade com aquilo e começou a comentar e dizer... Já pensou, um homem de Deus não poderia fazer isso e aquilo? Irmãos, são coisas que às vezes as pessoas caem em fraqueza, mas sem comentário. Eu creio que quando você creu na mensagem, você ama o irmão Brana, eu amo o irmão Brana, né? Eu amo a pessoa dele, foi um homem de um fino testemunho, um homem exemplar. Você crê nisso de todo o seu coração? Um homem que Deus o guardou. Mas se alguém me mostrasse, a pessoa se escandalizou com uma foto do irmão Brana sem camisa, que ele estava lá no mato e tiraram uma foto dele sem camisa e a pessoa se escandalizou, irmãos. Eu falo diante do Senhor, meu Deus, com todo o respeito, se me mostrasse uma foto do irmão Brana nu, não ia mudar o meu conceito do que eu creio no que ele pregou. Porque nessa parte, ele não é o meu salvador. Eu não dependo da pessoa William Brana para ser salvo. Eu dependo do que ele pregou pelo Espírito Santo para mim ser salvo. Então, nada poderia me escandalizar. Poderia me falar, alguém que conheceu ele pessoalmente e dizer, não, William Branham não era aquilo que vocês viam no púlpito, só isso é problema dele com Deus. Mas o que ele pregou, porque quando eu criei nessa mensagem, eu não criei porque alguém me disse que era verdade. Eu não criei porque meu pai e minha mãe eram daqui, porque afinal de contas só tem o meu irmão, que de vez em quando está aqui entre nós, que foi batizado, está aí lutando por vivê-la. Quando eu criei nessa mensagem, eu criei porque eu vi que era a voz de Deus mediante a Bíblia Sagrada. E quando eu criei nela, tudo que eu lia na mensagem, eu conferia aqui dentro e vi que esta mensagem é a Bíblia revelada para nós. Com relação ao homem, William Branham, louvado seja Deus por Deus tê-lo enviado com aquele calibre, com aquele caráter e Deus tê-lo usado por trazer esta mensagem. Mas a minha crença nunca foi no homem, William Branham, nesse aspecto. Eu sempre criei no que ele pregou, ser o assim diz a palavra de Deus restaurada para nós. Então nada que algum pastor possa fazer por aí vai me escandalizar, nada que algum de vocês possa fazer vai me escandalizar. Lamentamos se um companheiro tropica no caminho, lamentamos se um irmão escorregou, lamentamos se um irmão cometeu um equívoco, vamos ajudá-lo a levantar. Mas não foi o irmão fulano, não foi o pastor fulano que morreu por cada um de nós. A nossa salvação está além do comportamento de qualquer irmão.
A nossa salvação está firmada na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Mas o que vamos ver aqui não é acerca disso. Como eu disse, eu creio que cada um de vocês também, você tem que se munir disso. Não deixe que o diabo leve você a escandalizar por causa da atitude de alguém. Ah, pastor, eu nunca pensei que aquele irmão era aquilo. Você está equivocado. Ah, eu nunca pensei que aquela irmã fosse aquilo. Não. Lamente por isso e ore por as pessoas que você sabe que estão vivendo em erro. Mas lembra-se, como nós vimos aqui, eu não posso tirar o cisco do teu olho quando eu tenho tronco também no meu. É Mateus capítulo 7. O problema é que às vezes nós estamos com um tronco no nosso e querendo tirar o cisco do olho dos outros. Ficamos incomodados com o cisco do olho do outro e o tronco no nosso. Estão entendendo, meus queridos? Isso foi o que Jesus nos ensinou. Então vamos orar uns pelos outros, vamos exortar uns aos outros. Isso é o que a Bíblia, a palavra de Deus pede. Mas não vamos deixar de seguir a palavra porque alguém errou, porque alguém falhou, porque alguém tropeçou. Cristo nunca errou, Cristo nunca pecou, e foi Ele que morreu por mim, foi Ele que morreu por você. Isso é fim de papo, é fim de história. Então disse Paulo: o que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, agora o que vamos falar aqui, irmãos, com relação a escandalizados, junto com o que o profeta disse, é que muitas vezes o diabo nos leva a escandalizar-se contra o próprio Jesus. E você vai ver como que é um caminho estreito, um caminho fino. Aqui em Mateus capítulo 15, em primeiro lugar, não taxando diretamente algum irmão que saiu daqui. Irmão, nós não podemos julgar ninguém. Não é porque uma pessoa saiu daqui porque ele não era eleito. Irmão, saiu porque não era eleito. Não, eleito também sai. Eleito também tem etapas. Comete equívocos. Pode ser que saia, depois volta. Mas existe fatos que é concretizado. Como Jesus disse aqui, ó. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam a mão quando comem pão? Olha, tem gente que escandaliza com coisinhas, irmão. Eu já vi pessoa aqui escandalizar com uma pregação que é feita e nunca mais voltar, por causa de uma citação, de uma aplicação que foi feita. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus sempre apontando: gente, vocês estão falando, vocês estão escandalizados com essas pobres vidas só porque estão comendo aqui, estão meio esfameados, e esquecer de lavar as mãos para comer? Vocês estão escandalizados com isso? Vocês também transgridem. Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe certamente morrerá. Ainda bem que essa lei passou, né? Porque senão tinha muita gente morto. Mas lembra-se, mesmo assim Deus não gosta disso. Honra teu pai e tua mãe, não importa o que seja. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, e o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou a Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens.
E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo esta palavra, se escandalizaram? Sempre nós estamos preocupados. Pastor, eu não queria dizer, mas o irmão fulano lá diz que não vem mais na igreja depois disso, ciclano de tal diz que não vem mais por causa disso, Bertano diz que não vem mais por causa disto. Irmãos, lembra-se, em quem você creu quando você disse que se tornou um cristão? Defina-se. Quando alguém pregando sobre a unção disse: quem nesta noite aceita o Senhor Jesus como o único salvador da sua alma? Você levantou a mão, você estava aceitando quem abençoado, abençoada? Você estava entregando a sua vida a quem? Então, escandalizando com o que mais? Mas os discípulos preocuparam. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Na mensagem O Desvelar de Deus, ele diz que muitas vezes são coisas que Deus permite ser dita a propósito. Porque não cabe a mim arrancar o joio, não cabe a você arrancar o joio. Mas ele arranca. E ele tem um meio de arrancar e a pessoa sai cheia de razão e vai embora. Lembra-se, eu reafirmo, não estou dizendo que todos que saíram daqui são joio. Eu estou dizendo que há casos que é. E lembrando também de Marcos capítulo 4, verso 16, a parábola do semeador, dizendo, e da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Agora que nós vamos entrar sobre escandalizar-se com o que Deus permite. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãs. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Irmãos, se você é um filho e uma filha de Deus, você vai ver aqui nesta noite. Aprenda a conviver com tribulação e com perseguição. Aprenda a conviver. Você tem que conviver com isso. Mas cuidado para não se escandalizar. Porque o diabo encostará em você e dizer: olha, quando você não era cristão, parece que a sua vida era melhor. Quando você não era cristão, você tinha mais amigos. As pessoas lá de fora dão mais valor em você do que os irmãos. Ele te pregará muitas peças. Você diz: Satanás, eu não estou ali por causa disto. Eu sirvo a Jesus não é por causa dessas coisas. Ele tentou escandalizar o irmão Branham. Quando o irmão Branham perdeu a esposa e perdeu a filha, ele se assentou ao lado dele e disse: você ainda continuará pregando para ele? Quantas vezes você trabalhava, chegava em casa, só se lavava, pegava um lanche, colocava na mochila? Porque os americanos não têm esse costume de, como eu e você, se não tiver arroz e feijão, não tem almoço e não tem janta. Para eles, um lanche para eles é janta, é almoço. E ele fazia um lanche, colocava na sua sacola e saía pela cidade. Pedia para os encarregados, nos intervalos, na hora da janta, usava aquilo ali para pregar a palavra. E muitas vezes chegava de casa já rompendo o dia, tinha que esperar, sentava numa cadeira, esperava o dia acabar de clarear, para poder voltar para o serviço de novo, sem dormir um minuto. E o diabo jogou tudo isso na cara dele. Ele já tem jogado também na sua? Olha o que você fez. Como no caso aqui, eu não quero citar nome porque essa coisa é meio complicada.
Mas tem pessoas aqui que quando tinham pessoas doentes, morava quase mais no hospital do que em casa, cuidando dos irmãos, cuidando dos seus filhos. E depois, às vezes, o que você recebe é mau agradecimento. O que você recebe, às vezes, são críticas. E quando você dá uma pequena falhinha assim, não perdoam, debuiam você. E o diabo vem e diz: o que você está fazendo ali? Você veja, seus amigos daí de fora dão muito mais valor em você. Irmãos são um bando de traíra, o diabo fala isso. Irmãos, é só confusão, é só encrenca. Fique longe desse povo. Nesta hora você tem que tomar cuidado para não se escandalizar. Você pode dizer: Satanás, na verdade são problemáticos sim. O povo mais problemático é o povo que está na igreja. Porque Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Toma cuidado, porque aqui é que você vai encontrar problema. Porque as pessoas mais defeituosas só que Jesus pega para mostrar a sua glória e mostrar que Ele é Deus para mudar vidas. E o diabo não deixará barato. E Deus nunca aperfeiçoa uma pessoa do dia para a noite, Ele vai lapidando ele aos poucos. Você tem que tomar cuidado, que às vezes tem pessoas dentro da igreja que Ele pode te matar ainda. Muitos, se tiver uma oportunidade, ainda rouba. Temos que ser vigilantes. Por que há tantos casos de fornicação, de adultério, no meio do povo chamado evangélico? Assédios, difamação. E o diabo vem e fala assim: por que você está perdendo tempo com esse povo? Você tem que tomar cuidado para não escandalizar. Você diga: Satanás, é um povo problemático sim. É um povo complicado sim. Nós estamos pisando em gelo fino. Então seja vigilante, não é porque o irmão veio aqui, desceu as águas, recebeu o nome de Jesus, agora já é irmão, então você vai confiando as coisas a ele, você vai falando o que bem quer, a amizade da irmã fulano, daqui a pouco você vai ver o problema vindo para cima de você. Seja vigilante. Porque o diabo não deixará barato, e depois ele usará estas mesmas coisas para escandalizar você. E dirá para você: não vale a pena ser cristão. Mas aí é onde você tem que dizer: Satanás, em nome de Jesus, eu também não sou perfeito. E tem uma coisa: eu prefiro estar no meio desse povo problemático, mas que crê em Deus, que estão lutando pela vida eterna, do que estar no meio daqueles que se chamam santos lá fora e blasfemam do nome de Deus. Jesus preferia estar no meio daqueles apóstolos que brigavam igual criança. Quantas vezes ele teve que intervir, brigando entre si quem era o maior. Tinha que pegar uma criança e pôr no meio deles, e gente, para com isso aqui, que vai ser o maior, vai servir os demais e tal. Ele preferia estar no meio deles do que estar no meio dos fariseus, que ninguém podia apontar um dedo. Porque ele sabia que aqueles que estavam ali, o Pai o tinha trazido a ele. Esse irmão problemático, essa irmã problemática, são problemáticos? Sim, nós somos problemáticos. E não se conforme com seus problemas, sempre esteja aos pés de Deus, se disponibilize para Deus mudar você. Não aceite a sua vida errada. Só que não deixe o diabo também te escandalizar. Porque perseguição vai vir. E às vezes perseguição de dentro. Tribulação vai vir. E às vezes dentro. Mas não se escandalize com a tribulação. Não se escandaliza com a luta. Lembra-se do que o profeta diz na mensagem O Nome de Jesus? Quando alguém vem dizer: o irmão fulano fez isso, o irmão fez aquilo, põe tudo na conta do diabo. Ele disse: não, irmão, não foi o irmão, não foi o irmão, foi o diabo. Põe na conta dele.
Não poupe ele, ponha na conta dele. Não, pastor, não é bem assim não, é porque não tem vergonha mesmo, porque não sei o quê. Então você fica do lado de cá. Dá razão para ele. A bem-aventurança esquecida, para 41. Ó, é bendito seja aquele que em mim não se escandalizar. Agora, não se escandalize. Eu creio que há mais pessoas escandalizadas em Jesus do que em qualquer outra coisa que já viveu na terra. Misericórdia, que estatística cruel. Há mais pessoas no mundo escandalizadas com Jesus do que em qualquer outra coisa. Porque não entende os propósitos de Deus. Muitos de nós não sabemos nem para que Deus nos chamou. Se você ler 1 Pedro capítulo 2, que eu já li e reli inúmeras vezes aqui, Deus te chamou para você sofrer sem merecer, para que Ele aperfeiçoe o seu poder em você. Ele pediu que quando você sendo caluniado, você não calunie. Quando você for afrontado, não afronte. Quando você for ser maldito, que você bendiga. Para isso, diz a Bíblia, fosse chamado. Mas não. A irmã quer um casamento perfeito. O irmão quer um casamento perfeito. Os pais querem filho perfeito. Os filhos querem pais perfeitos. Os pais querem filhos perfeitos. Quer trabalho perfeito, quer igreja perfeita, quer pastor perfeito, quer diácono perfeito, quer profeta perfeito. E com isso nós perdemos o rumo. A pergunta que fez o apóstolo São Paulo, eu quero continuar fazendo. O que vai te separar do amor de Deus? A fome? A tribulação? A angústia? Não deixe com que essas coisas te escandalizem contra Ele e achar que Ele não te ama. Porque é aí onde as pessoas se escandalizam com Jesus, porque se Ele me amasse, por que Ele permite isso? Irmão, quantas pessoas já me disse isso? Pastor, eu creio que nem Jesus me ama, porque parece que nem Ele me ouve. É engano seu. A prova de que Ele te ama é que Ele está te provando. Eles se escandalizam rápido demais. Jesus agora, nesta bem-aventurança mal entendida, deslizou para lá para que pudesse tomá-la nesta noite. Ora, ele disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Não se escandalize em mim, não importa o que aconteça. Tudo está funcionando corretamente. Então você apenas vá em frente e creia. Oh meu Deus, isso faz parte. Pastor, mas eu orei tanto para que Deus me desse uma boa mulher, para que Deus me desse um bom homem, para que Deus me desse uns bons filhos, e olha o que eu tenho. Romanos capítulo 8 e o verso 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu decreto. Simplesmente faz o que tem que ser feito e deixa o resto por conta dele. Porque ele sabe. Ele sabe o que ele está fazendo. Às vezes, um mal menor tem que acontecer para evitar um maior lá na frente. Você conhece o futuro? Eu também não. Tudo está funcionando corretamente, então você apenas vá em frente e creia. Isso é tudo. Tudo está bem, apenas vá em frente e creia. Você sabe, lá Jesus não repreendeu João por isso.
Ele não disse, bem, tenho vergonha do meu apóstolo. Irmãos, para com essa bobice, com esse desabafo. Você está gastando seu fôlego, você está abrindo terreno para o diabo. Eu preciso desabafar com alguém, ou então eu morro. Desabafo com Jesus, falou, olha, Senhor. É melhor você pegar o seu carro, entrar no lugar escuro lá e você deita um pouco do banco, fica só você e ele, aí você chora, você lamenta, você conversa. Você pode ter certeza que ele está ali, te ouvindo pacientemente. Você sabe, lá Jesus não repreendeu João por isso, ele não disse, bem, tenho vergonha do meu apóstolo, eu tenho vergonha do meu profeta. Não. Ele nunca disse isso. Imagine você o desapontamento, irmãos, pessoal. Mas Jesus não se escandalizou. Como uma pessoa me afrontou essa semana, outra pessoa disse, mas é ruim isso. Eu falei, eu já acostumei. Você tem que se acostumar. Você já imaginou? Ele batizou Jesus e ainda disse na frente de todo mundo, eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim. Como nós pregamos aqui na sexta-feira, ele se submeteu, mesmo sendo maior do que João, ele se submeteu a ser batizado por João. Mesmo não tendo pecado, ele se submeteu ao batismo. E João testificou na frente de todo mundo que viu o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. E depois, na frente da audiência, manda os seus discípulos perguntar se era ele mesmo ou se tinha que esperar por outro. Que prova, irmão! E Jesus pacientemente disse, olha, vai e diga a João o que Isaías 61 diz. Que os cegos vê, os paralíticos andam. E aos pobres é anunciado o reino dos céus. E depois aconselhou e disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Porque, irmão, Deus trabalha numa simplicidade tão grande, se você não tomar cuidado, você se escandaliza. Você não consegue ver Deus, porque Ele se esconde demais. Tem certas situações que se você não tomar cuidado, você não consegue vê-lo. Porque ele se esconde, se revela e se expressa na simplicidade. Às vezes dentro de um problema tão grande, ele está ali dentro de uma simplicidade dentro daquele problema. Mas se você for acompanhar mesmo e minimizar a situação, você vai ver que ele está ali dentro daquele problema. Te observando, atento, veja como você vai se sair naquilo ali. E o pior é que muitas vezes depois que nós já, como diz o ditado aí, popular e comum, depois que rodamos a baiana, é que nós vamos ver, eu não devia, tá vendo? No fim, Deus estava nisso, mas já tarde. Ele não disse, bem, tenho vergonha do meu apóstolo, tenho vergonha do meu profeta. Eu tenho até vergonha, irmão, de ir na igreja, porque é tanta coisa que não tenha vergonha, irmão. Lembra que esse povo problemático, Jesus ama ele. Só faz o que tem que ser feito. Pelo amor de Deus, só faça a tua parte. Se o teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só, ajuda teu irmão. Se você surpreendeu alguém em pecado, não poupe não. Ame ele o suficiente para, com espírito de mansidão, ora até Deus tirar aquela indignação de você e colocar em você um espírito de mansidão e ir àquela pessoa e encaminhá-lo para um acerto. É só o que você tem que fazer. Mais nada. Não cabe a você endireitar aquela pessoa, não cabe a você a salvar aquela pessoa. Deus só quer que você faça o que tem que ser feito e ore por ele. Tenho vergonha do meu profeta. Não, ele nunca disse isso. Nunca se escandalize. Ele não disse, o que o mundo vai dizer sobre isso quando você vinha pregando. Essa é a nossa preocupação.
O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? E o que eles pensam e falam de você? Você esqueceu que você é um ser humano e que você, me desculpa a expressão, pisa na bola de vez em quando? Você só está preocupado com o que as pessoas vão pensar dos outros. Só o que as pessoas vão pensar do seu pai, da sua mãe. Mas não se preocupa com o que as pessoas pensam de você. Ou você se preocupa com o que o mundo vai pensar dos seus filhos, mas você não se preocupa com o que as pessoas vão pensar a teu respeito. Faça isso, por favor. Quando o diabo tentar te escandalizar com a falha de alguma pessoa, antes de você falar qualquer coisa, para e pensa na sua vida primeiro. Tenho eu capacidade para me escandalizar? Vocês são cristãos? Eu creio que não. Pelo menos 3 que não. Oh, glória a Deus! Como eu já disse, eu amo esse silêncio. Você diz, pastor, o senhor tem prazer, né? Não, eu tenho prazer na palavra de Deus. Eu sei que isso está escoando, está descendo gostoso. Oh, meus queridos, isso é saúde para os nossos ossos. Amém? Então não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo te escandalizar. Você sabe, às vezes eu já disse, você sabe que você tem que deixar de vir numa igreja é quando você não estiver mais se alimentando. Mas não porque você está indisposto ou indigesto, porque a palavra não serve mais. Mas enquanto Deus está falando com você, ali é o seu lugar. O que o mundo vai dizer sobre isso quando você vier pregando, um grande Messias e um grande Messias, e então você manda perguntar se sou eu o Messias. Ele nunca o repreendeu. Deus está no controle de todas as coisas. Não se escandalize. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Preste bastante atenção. Quando você recebe a palavra, São João 5:24, o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos dizer, a sua alma é a madre. A palavra de Deus é o espermatozoide da vida. E dentro da sua alma existe uma predestinação chamada um óvulo fértil. E quando a palavra de Deus desce ali e fertiliza com aquela predestinação, ali começa-se a gerar Cristo Jesus dentro de você. Aquele útero que era estéril, que estava morto, sem nenhuma vida, agora passou da morte para a vida. E o diabo percebe, como nós percebemos uma mulher quando está gestante. E o diabo começa a notar que a sua vida começa a mudar. Uma mulher sabe quando ela está gestante, às vezes sem ter fazer teste. Às vezes mexe no humor, às vezes mexe no temperamento, na alimentação, na cuspideira. Não é verdade? No enjoo. Ela começa a perceber alguma coisa está diferente, porque uma nova vida está trabalhando lá dentro. E o diabo fica assuntando, ele disse, mais uma grávida. Mais uma vida grávida. Mais um para infernizar a nossa vida vem vindo aí. E inferniza mesmo. Porque depois que você nascer de novo, aí já não depende mais de você. Aquela vida que vai começar a crescer dentro de você. E aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Filipenses capítulo 1, verso 6. Então o diabo começará uma perseguição para tentar abortar aquela vida.
aí a coisa não fica fácil. Só que tem um detalhe muito importante. Você agora é portador da vida de Deus em você. Quando Cristo Jesus estava sendo formado em Maria, vimos sua estrela e viemos adorá-lo, 110 e 111. Quando Cristo Jesus estava sendo formado em Maria, foi ali quando a perseguição chegou. Isto é certo, isto é correto. Foi ali quando a sua perseguição começou, mas Maria não se escandalizou. Eles não ficaram escandalizados, nem ela nem José. Fugiram para o Egito, correram para lá, correram para cá. E a mesma coisa em você, Gálatas 1:4-19 diz: até que Cristo, a esperança da glória, seja formado em você. A partir do momento que você ouve a palavra de Deus e você crê, e o diabo começa a ver os sintomas de gravidez em você, ele começa a pegar no teu pé. Ele começará a lutar contra você. Então, não se escandalize, dê tempo ao tempo. Ele nunca te abandonará. Às vezes você não vê aonde ele está ali naquele problema. Às vezes você não vê ele atuando, mas ele está ali. Ele é Deus, ele prometeu: eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tenha fé, não se escandalize. Cristo está sendo formado em você quando você está morrendo e Cristo está vindo para a vida. Observe a perseguição chegar, observe os problemas chegarem, de cada lado. Mas às vezes nós não entendemos. Às vezes nós achamos que as coisas vão ser facilitadas. É problema com aquele chamado irmão, é problema com a família, é problema no trabalho. Lembra-se, irmão, o diabo ele usa quem ele puder usar. Eu só vou refrescar a tua memória, que o diabo nunca poupou Jesus em nenhum aspecto. Você pensa que o diabo só atacava Jesus, era com os fariseus? Não, irmãos. Ele veio sorrateiramente na boca de Pedro. E se Jesus não fosse Jesus, ele tinha pegado Jesus. E lembra-se que ele não pegou Jesus, ele não queria destrilhar Jesus falando mal, porque quando os fariseus chegavam falando mal, porque o diabo ele é terrível, ele ia sentar e ficava observando. Ele citava os fariseus ia, tomava. Os saduceus vinha, tomava. Aí ele fez como faz os investigadores, né? Do policial mau e do bonzinho, a investigação, né? Então o bonzinho chega, oferece cigarro para o preso, oferece um café e conversa. Aí depois sai daquele e chega o brabão. É um choque térmico para ver se o camarada se entrega. E o diabo fez esse papel com Jesus. Mandou os fariseus, não teve resultado. Ele disse: agora vamos mandar o bonzinho. Jesus ficou turbado, encabulado, silencioso. E asturba, ele disse: convém que o Filho do Homem suba a Jerusalém e seja entregue na mão dos pecadores, e vão açoitá-lo, e vão maltratá-lo, vão crucificá-lo, mas ele ressuscitará no terceiro dia. O diabo chip de Pedro. Pedro disse: mestre, faz favor um pouquinho. Por certo colocou a mão no pescoço dele e disse: mestre, para com isso aí. Tenha dó de ti mesmo. Cuidado com esses demônios bonzinhos. Ô miga, vem cá, miga. Você é muito boba, miga. Você vai deixar pisar em você assim, miga? Eu acho que você tem que dar um troco, miga. Para trás de mim, Satanás. Ô, meu amigo, você sabe que eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Camarada, eu estou com você para o que deve é.
Só que, sei lá, tem muito traíra ali que eu acho que você tinha que dar um basta neles. Para trás de mim, Satanás. Cuidado com esses demônios bonzinhos. Jesus olhou e disse: mestre, tenha dó de ti mesmo. Nada dessas coisas vai te acontecer. Ele disse: o quê? Não é você não, Pedro. Mas por que, mestre, que não sou eu? Porque a palavra do Pai disse que isso convém que me aconteça. E quando esses demônios virem atrás de você, você olha para a palavra e diz: Satanás, tem alguma coisa errada. A Bíblia nunca pediu para mim dar o troco a nenhum irmão. A Bíblia nunca me pediu para mim ficar emburrado em casa. A Bíblia nunca me pediu para mim mudar de igreja porque alguém me perseguiu. Mas a Bíblia diz assim: bendiz os que te maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e vos maltratam. Aí você diz: para trás de mim, Satanás. Isso não confere com a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Como nós meditamos aqui outro dia, a mulher está lá. Aí você: para! Pelo amor de Deus! Aí você vai, dá uma suspirada e fala assim: opa, para trás de mim, Satanás. Ué, mas por que, pastor? Não vos irriteis contra elas. Coabitai com elas com entendimento. Está me faltando entendimento. Aí você vai lá no quarto, ajoelha e diga: Senhor, tira essa unção de sobre mim. Amém? Dai-me paciência. Sede pacientes na tribulação. Ué, pastor, a minha mulher é tribulada. Às vezes é. Às vezes Deus está usando ela para te moldar. Amor, vamos no mercado comigo? Vamos. Aí chega lá, pega uma. Esse é neutro, não sei se esse detergente neutro. Eu já comprei uma vez bem, não presta muito não. Deixa eu ver o outro. E você põe a mão no bolso e diz: mulher, põe esse detergente, o que presta e o que não presta. Põe dentro desse carrinho, pelo amor de Deus. Vai na loja para comprar um vestido. O que você acha, amor? Ficou bom? Ah, eu não gostei não, ficou muito decaído. O que você acha? Aí vai lá e troca o outro. E você vai no relógio. Sede paciente. Não vos irriteis contra elas. Aí você diz: pastor, mas aí como é que faz? Eu não sei. A Bíblia pede que assim seja. Amém? Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Você está vendo que o camarada não está sendo cabeça da casa, ele está sendo cabeçudo. Que aquilo não está dando certo, que aquilo não sei o quê, e você tem que estar sujeito ali. Disse: amor, você que sabe, né? Mas o que você acha? Disse: bom, já que você perguntou, olha a sujeição. Já que você perguntou, meu amor, eu acho que se você fizesse assim, assim, assim. Não, tudo bem, eu só estou dizendo que você me perguntou. Não, você não vai fazer esse negócio aí não. Aqui não. E outra coisa, eu também trabalhei para isso aí, eu não sou nenhuma burra não, porque esse negócio está errado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Você já fez aquilo, deu errado, aquele... Para, está tudo errado. É por isso que terminam se escandalizando. Estou entendendo, meus queridos? Aí você diz: mas e o senhor, pastor, o senhor é certinho? Não, eu estou incluído nisso. Estou entendendo, meus queridos? Não se escandalize. Se Deus pediu isso, é porque é dessa forma que vai funcionar. Entenderam? Observe os problemas chegarem a cada lado. Observe o diabo fazer um alvoroço. Só para você ver como é que você precisa entender. O irmão Blana começou a vigiar nas suas viagens missionárias. E ele tinha feito o seu segundo casamento. E ele levava sua esposa junto. Diz que quando foi um dia à noite, a sua filha, eu acho que era Sara, diz que a menina chorava a noite inteira. Saía do colo do irmão Brana, ia para o colo da irmã Meda.
Um dormia um pouco e depois o outro pegava. Todavia tereis tribulação. E eu queria vos poupar disso, disse Paulo. Mas já que você quis a tribulação, então agora não se escandalize. Chacoalhe o neném. Sede paciente. E o irmão Brana diz que, cambaleando de sono no corredor do hotel, tentando ela fazer, porque estava num hotel para ela parar de chorar. Ele tinha facilidade, percepção profética. O Senhor veio e falou com ele e disse: vigia. Isso é o diabo chegando no teu ministério. E como é que o diabo chegou? Usando uma criancinha indefesa. Isso é o diabo chegando ao teu ministério. Vocês são casados, vivem felizes, toma cuidado, o diabo não está satisfeito com isso. Ele vai se achegar ali, de alguma forma ele vai chegar, e quando ele chegar, seja sábio. Use a palavra de Deus. Foi a arma que Jesus usou em todos os tempos para vencê-lo. Quando o diabo tentar fazer você se escandalizar, mas isso é vida, você volta para a palavra e diz: a palavra diz que eu teria tribulação, então Senhor, dai-me força na tribulação. Entenderam? Em todos os aspectos, meus irmãos. Mas vamos aqui para nós terminarmos. A revelação dos 7 selos, o 6º selo, para nós concluirmos. Agora o 5º selo, São Mateus 24, 9 a 13. Vejamos se eu coloquei isto certo agora dessa vez. Vê. Então vos hão de entregar para seres atormentado e matar-vos-ão. Aí está você. E sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Irmão, vamos ser bastante honestos. Isso aqui não tem como. Eu sou uma pessoa dada a falar. Se eu estou na cooperativa, eu converso com quem está disponível. Se eu estou na academia, eu converso com quem estiver disponível. Se eu estou na rua, eu converso com quem estiver disponível para conversar. Mas a partir do momento que a pessoa deu uma brecha e você falou de Deus, acabou a conversa. Acabou os amigos. Estão compreendendo? Acabou. As pessoas passam a te odiar, a te discriminar, não por sua causa, mas por causa do nome de Jesus Cristo. Serão odiados por todos. Entregar-vos-ão para seres atormentados, matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E quando, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Porque as pessoas dizem: eu servi a Deus, mas eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. Às vezes eu fico me perguntando: meu Deus, por que eu passo dias sem falar com uma pessoa, a não ser o celular com problema, outro com problema, e eu atendo com o maior carinho? Mas dificilmente você quer uma pessoa para estar do seu lado, para falar de coisas boas. E se você não quer falar de qualquer coisa, você não tem muitos amigos. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns outros se aborrecerão. É esse tempo que nós estamos vivendo. E surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não deixe teu amor esfriar por causa de iniquidade. Não se escandalize por causa disso. Aquele que está de pé, olha para que não caia. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Vamos perseverar? Então não se escandalize. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Há muitas pessoas escandalizadas, encostadas pelos cantos do caminho. E você vai conversar com eles, Pai, eles estão desapontados. Porque confiou no irmão e foi traído. Confiou na irmã e foi traído. Confiou em tal pessoa e não deu certo.
se decepcionou com o pastor, se decepcionou com o diácono, como nós vimos aqui, se decepcionou até com o profeta. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não permita que o diabo nos escandalize em coisa alguma, mas que sejamos centrados na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. É na palavra que temos que ser santificados. É na palavra que temos que ser lavados. É na palavra que temos que ser edificados, Senhor. As pessoas são as pessoas, são seres humanos. Uma hora estão bem, uma hora estão mal, uma hora nos alegra, outra hora nos entristece, mas o Senhor permanece para sempre. E quando surgirem os problemas, as dificuldades, as lutas, as tribulações, que não venhamos se escandalizar e perguntar: aonde está Deus? Aonde está Jesus? O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e olha, minha vida está um inferno, Jesus, onde o Senhor está? Ele poderia dizer: você não me viu aqui? Abra os olhos, eu estou passeando com você no meio da fornalha, eu estou junto com você aqui nesse tormento. Aonde está Deus? Daniel poderia perguntar, quando colocaram-lhe as cadeias, ele empurraram para dentro daquela cova, mas Deus já estava lá antecipado, já estava lá junto com os leões. Meu Deus, e se for necessário, quando os problemas vierem, as dificuldades vierem, que nós não venhamos escandalizados, e se o Senhor prometeu que estaria comigo, então eu vou crer que Ele está comigo, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, Ele prometeu e ali Ele está. Meu Deus, Jonas te encontrou até dentro do ventre da baleia, até ali o Senhor estava. Como disse Davi no Salmo 139, Senhor, se eu fizer a minha cama no céu, ali o Senhor está. Se eu descer as profundezas da terra, ali o Senhor está. Se eu tentar me envolver no manto da negrura, ali o Senhor me achará. Ninguém poderá nos separar. Meu Deus, me ajuda, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda esses irmãos. Que haja cristãos sólidos, não escandalizados, mas cristãos sólidos, firmes em Cristo Jesus, firmes na palavra, e que nada lhes separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, Jesus, e amém. Graças a Deus. Podemos cantar um hino, né? Glória a Jesus. Irmão Carlinhos sugeriu. Cadê o irmãozinho do... Graças a Deus. Alô, som. A voz fica mais forte, né? Aqui. Esse aqui é mais prático, né? Mas esse aqui é melhor. Glória a Deus. A sua vida é de quem? Seu coração é de quem? Glória a Jesus. Então levante as suas mãos, feche os seus olhos. Glória a Deus. A minha vida é do Mestre. Coração é do meu mestre. Só um minutinho, irmãos. Alô, som. Eu preciso de mais vida aqui, né? Que eu não estou me ouvindo bem, né? E você cantar sem se ouvir, às vezes você vê os tocadores ali, mas é que você toca, você não está escutando você tocar, você não sabe nem se você está tocando, né? E a mesma coisa é cantar, né? Agora melhorou, bom. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, minha esperança é meu Mestre.
entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só eu e Deus agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm, pode vir, pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Siga cantando. As ondas podem vir, a tempestade pode vir. Se Jesus está na proa do barco, tudo vai bem. Não se escandalize. Mais uma vez. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei num mar afora. Vamos embora. Oh Deus, ó a experiência com Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Amém. Glorificado é o nome de Jesus. Graças a Deus. Aqueles que podem, até quarta-feira, se Deus quiser, se você pode estar conosco, será um prazer nós orarmos juntos. Mas os que não podem, estejam orando em casa, né, por cada causa, por esta igreja, por esse ministério, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos tocadores, pelos que cantam, pelos diáconos, pelo pastor Odenir, pelos nossos auxiliares, né? Eu creio que nós temos que continuar lembrando destas pessoas. Hoje, numa conversa familiar, nós estávamos falando sobre isto. Às vezes você vê pessoas desgastadas, cansadas, né? E nós temos que escorar essas pessoas com a oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore por esses diáconos, ore, não é, pelo pastor Odenir, ore pelo irmão Fernando, ore pelo irmão Carlinhos, pelo irmão Arnon, não é? Ore pela irmã Bruna, que sempre está tocando aqui, para as outras irmãs que também auxiliam, esses irmãos que operam o som, não é? Os irmãos lá da irmão Marcelo e sua equipe ali, não é? Lembra destas vidas, eles têm luta, irmãos. Tudo que você tentar fazer para Deus, o diabo vai de todas as formas te desencorajar, te escandalizar, te fazer alguma coisa. Entenderam? Que Deus tenha misericórdia. Se eu te ofendi em alguma coisa, se eu te aborreci, me perdoe. E da mesma forma, eu estarei perdoando a cada um de vocês. Perdoa um ao outro, né? Seja quem quer que seja. E vamos tocar o barco junto. Nós temos uma meta, e essa é chegar à eternidade.
E com a graça de Deus nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Deus os abençoe, vão em paz, em nome de Jesus. Amém.